você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, nós leremos a partir do verso 23. Como o pastor já disse, pela manhã, meditamos em 1 Samuel, capítulo 17, a batalha entre Davi e Golias. Agora à noite vamos meditar em 1 Samuel 25, a partir do 23, uma situação entre Davi e um homem chamado Nabal. E o texto bíblico diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Louvado seja Deus por essa palavra. E você diz? Amém. Alguém já disse que não é em grandes pedras que uma pessoa tropeça, mas nas pequenas que ela não viu em seu caminho. Essa é uma verdade na vida. Nem sempre o que nos derruba, o que nos tira do eixo, o que nos afasta do propósito é um grande desafio. Às vezes são pequenas coisas que vão nos estressando, que vão se acumulando, que vão nos desgastando, a ponto de um dia nós sentirmos que não aguentamos mais. Às vezes o que destrói um casamento não é uma traição, uma violência, embora isso também destrua um relacionamento. Mas às vezes o que destrói um casamento é a falta de carinho, são as palavras duras, insensíveis e mal ditas no dia a dia. Às vezes os esquecimentos daquilo que é importante para o outro são as pequenas coisas. O problema às vezes é o detalhe. De repente a sua vida profissional não desmoronou porque você cometeu um grande equívoco, um grande erro, mas porque aos poucos você foi se permitindo acomodar, afrouxar, negligenciar aquilo que é essencial.
De repente não foi uma grande enfermidade, uma grande prova financeira que te afastou de Deus. Foram pequenas coisas que você deixou entrarem, se assentarem, tomarem lugar. Aliás, eu conheci muito poucas pessoas ao longo da minha trajetória ministerial que se afastaram de Deus por causa de grandes lutas. A maioria das vezes em que eu pude presenciar alguém se afastar de Deus foi por causa de uma rotina que já não considerava, de desgastes, de afastamentos que foram se tornando cada vez maiores no processo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia das pequenas coisas. Porque às vezes são as pequenas coisas que ganham proporções que não deveriam ter. E por que é que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu leio sobre a vida de Davi, me chama a atenção que nos grandes desafios, Davi sempre se mostrou impecável. Firme, forte, corajoso, cheio de fé. Mas às vezes, nos momentos de acomodação ou nos pequenos desafios, ele se perdia. Pega o começo da trajetória de Davi, ele enfrentando Golias, um gigante com mais de 3 metros de altura, se comportou de modo impecável. Depois de ter vencido Golias, ele se tornou fundamental no palácio de Saul, o rei de Israel, naquele momento. Não só capitaneava os soldados de Saul nas batalhas, como também servia Saul dentro do palácio. Havia momentos em que Davi até tocava para que o rei pudesse se acalmar das perturbações espirituais de que ele sofria. O problema é que à medida em que Davi foi se tornando cada vez mais importante no palácio de Saul, Saul começou a ter ciúmes de Davi. Um dia, e esse dia foi emblemático, Davi voltava de uma batalha vencida e as mulheres de Israel tinham preparado uma canção. E a canção dizia assim: Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares. Tem gente que perde o brilho quando percebe o brilho alheio, e isso é muito complicado. Tem gente que não lida bem com o sucesso do outro. Você descobre que uma pessoa ama você quando ela se alegra com o seu sucesso. Você descobre que uma pessoa quer bem você quando as suas vitórias não a abalam, não a incomodam, não a perturbam. A inveja é um negócio muito sério. Quando Saul ouviu as mulheres cantando, Saul matou os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares, ele pensou, já já vão querer que ele seja o rei. Esse dia em que o outro parece ser uma ameaça, em que o outro parece ser aquele que vai me demover do meu lugar. E, incrivelmente, Saul começou a perseguir Davi. Houve situações em que tentou matar Davi. Há muitos anos eu fiz um estudo sobre a vida de Davi, e eu dizia para as pessoas que participavam comigo desse estudo, que se Saul tivesse sido minimamente inteligente, ele teria trazido Davi cada vez mais para o seu lado. Porque imagine um rei que tem como comandante do seu exército ninguém menos que Davi. Tem tudo para ser o maior rei da história. Davi não perdia a batalha, gente. Davi, como se dizia lá em Manduri, Cláudio, cada enxadada uma minhoca. Onde Davi punha a mão, dava certo. O que é que você faz quando descobre alguém sobre quem está a bênção de Deus? O que o faraó fez quando conheceu José. Por que o faraó que liderou José foi o maior faraó da história do Egito? Porque deu a José o lugar que José merecia.
José interpretou os sonhos do faraó, assumiu o comando do Egito. O faraó disse: só no trono eu sou maior do que você. E quando o tempo de fome veio sobre o mundo, José tinha alimento para vender no Egito, e com o dinheiro que o Egito arrecadou, com o alimento que José vendeu, o Egito comprou terras e expandiu seu território. Por que a gente tem medo de gente boa? É ciúmes. Às vezes há pessoas que têm prazer em andar com pessoas com menos condições de ajudar do que poderia ter ao seu lado, por puro ciúme, o medo de ser confrontado nas suas mazelas emocionais, o medo de crescer, de amadurecer. Saul era um homem imaturo. Saul era um homem frágil de alma. Quando ele percebeu que Davi era amado, ele não se sentiu feliz com isso. Que bom, eu tenho um comandante de exército que vai me levar a vitórias extraordinárias. Não, ele se enciumou e começou a tentar matar Davi. Um dia jogou uma lança contra Davi. Se Davi não desviasse, tinha acertado a cabeça de Davi. E chegou um tempo em que ficou tão insustentável a relação de Davi com Saul, que Davi teve que fugir. Estava me lembrando uma vez que eu atendi um homem que era muito agressivo com sua esposa. Não fisicamente, mas verbalmente. Sujeito duro de palavras. E me chamava a atenção porque ela era uma mulher extraordinária. Madura, bem-sucedida profissionalmente, bonita. As pessoas, principalmente as mais, vamos dizer assim, endemoniadas, perguntavam: o que essa mulher faz com esse homem? Porque ela era bonita, bem-sucedida, madura, uma conversa boa. E ele era um sujeito assim, vamos dizer, diferente. Crente não é feio, crente é diferente. Eu não vou descrevê-lo porque eu tenho medo de acertar alguém aqui. E um dia, acompanhando esse casal, porque eles iam se desgastando muito e a dificuldade dele era muito grande, eu comecei a perceber que isso estava presente na relação dele com ela. Ela muito bonita, muito bem-sucedida, muito madura, sempre muito respeitada, por onde passava, fazia com que ele se sentisse diminuído, menor. Começou a ter ciúmes dela, mas não aquele ciúme de quem cuida, aquele ciúme de quem sofre pelo outro ser quem é. E eu precisei tratar isso com ele, para que ele pudesse resolver os seus complexos, e não mais descontar na esposa as suas próprias frustrações. Às vezes o Saul está dentro de casa. Às vezes o Saul é aquela mãe que não aceita que a filha cresceu, amadureceu e está se mostrando autônoma, independente na vida. Cristiane começou a atender uma menina que tinha todo tipo de transtorno emocional possível. Chegou num ponto em que a adolescente ainda nem sair de casa saía. A mãe começou a levar na análise com muito sacrifício, na marra. E à medida em que a Cris começou a atender a menina começou a melhorar. E conforme a menina foi melhorando, toda vez que chegava o dia da terapia da menina, a mãe adoecia. Porque a mãe estava preparada até o ponto de tirar a filha de casa para ser tratada, mas não ao ponto da filha melhorar e começar a ser independente. Às vezes o Saul está dentro de casa. Pais que não suportam a ideia dos filhos os ultrapassarem na vida financeira ou profissional. E ficam lá sabotando a vida dos filhos, sabotando a vida dos filhos. A gente vê isso todo santo dia, na clínica, na vida, nos relacionamentos. Gente que não lida bem com o sucesso do outro. A relação entre Davi e Saul ficou insustentável e Davi teve que fugir. Saul preferiu
perder o maior general de guerra que o mundo conheceu por causa de ciúmes. E aí Davi foi viver a vida fugindo de Saul, e Saul perseguindo Davi com os seus soldados. Para encurtar uma longa história, Davi começou a viver nas regiões desérticas, nas cavernas, onde pessoas que também não tinham para onde ir começaram a seguir Davi. Davi chegou a ser seguido, fugindo de Saul, vivendo nos desertos, por 600 homens. Porque uma coisa que você aprende com Davi é que não importa onde você está, importa quem você é. Você é quem você é no palácio, você é quem você é no deserto. A sua essência não muda com a sua circunstância. Davi era rei antes de sentar-se no trono, entende isso? Ele lidera 600 homens no deserto. Saul persegue, mas não encontra. As pessoas amam Davi, protegem Davi. Isso deixa Saul cada vez mais irritado. Há um dia curiosíssimo, em que Saul está perseguindo Davi com seus homens e tem um desarranjo intestinal. Ele vê uma caverna e resolve entrar na caverna para resolver o seu problema. O duro de contar certas histórias pregando é que você tem que pisar em ovos com as palavras. E enquanto Saul está lá, filosofando, Davi está escondido no fundo daquela caverna. E Saul não sabe. Os homens que estão com Davi estão quietos. Davi se aproxima de onde Saul deixou sua capa e corta um pedaço dela com o seu punhal. Quando Saul termina e vai encontrar com seus homens para ir embora, continuar procurando Davi, Davi grita na entrada da taverna: meu rei, o que é que eu fiz contra ti para me perseguires desse jeito? Está aqui, pedaço da tua túnica, eu podia ter matado o rei, mas não fiz, porque eu não toco no ungido do Senhor. Davi dizendo: Saul, você não precisa ter medo de mim, eu sou leal a ti. A Bíblia diz que Saul chora, mas não para de perseguir Davi. Então você olha para Davi, esse é Davi, um homem extraordinário, incrível, com uma ética, com uma postura, nos grandes desafios, um homem que mostra o caráter de Deus. Até um dia em que Davi estava lá, com seus homens nas regiões desérticas, e ouve falar de um produtor rural da região, que estava dando uma festa, dessas festas de fazenda. Já foi em festa de fazenda? Mata lá uns bois, faz um churrasco maravilhoso. E Davi era o seguinte: enquanto ele morava nessas regiões com esses homens todos, ele dava proteção para as fazendas, para os produtores, para os vilarejos. Em alguns momentos salvou vilarejos da invasão de povos inimigos. Ele era muito querido por todos. E quando ele soube que havia um produtor daquela região, um homem chamado Nabal, que estava dando uma festa, ele chamou os homens e falou: gente, ajudamos esse homem tantas vezes, protegemos os pastores deles que levavam os seus rebanhos para se alimentarem tantas vezes, vão lá, peçam para ele uns marmitex para nós. E foram uns caras lá na propriedade de Nabal, pediam uns marmitex. Chegaram lá, aquela festa bonita, enorme, eles foram entrando. Quem que é o senhor Nabal? Ah, é aquele sujeito ali. Senhor Nabal, sua licença, nós somos homens de Davi, o senhor já deve ter ouvido falar em Davi, é um líder extraordinário, tantas vezes já ajudou todos aqui, e ele pediu para nós virmos aqui, pediu ao senhor uma gentileza de mandar umas 600 marmitex para o nosso acampamento, que a gente está com uma fome. O Nabal, quando ouviu 600 marmitex, ficou alucinado. E começou a gritar com os homens: Davi, vocês pensam que eu não sei quem é Davi? Bandido, fugitivo, mau caráter, está fugindo de Saul. É isso aqui para eu pegar o telefone, ligar para o Saul e falar onde Davi está. Sumam daqui! Os homens ficam apavorados.
E saem para falar para Davi, ó, não só ele não vai dar marmitex, como ainda ameaçou te entregar. Imagina os caras no caminho de volta até Davi, só ruminando o desaforo de Nabal. Quando eles chegam, eles devem ter contado a história com muito mais criatividade, entende? Quando Davi ouve o que Nabal disse, veja, Nabal não é ninguém, gente. Nabal não é Golias, Nabal não é Saul, Nabal não é ninguém na página do dia. Davi olha para os seus homens e diz assim, subam nos cavalos, vamos até lá, e que Deus me castigue se eu deixar um só homem da família de Nabal vivo hoje. E é assim, os caras que andavam com Davi eram mercenários, fugitivos, pessoas procuradas pela lei, era tutti bona gente. A hora que eles ouviram Davi falar, vamos para o quebra, demorou, irmão. É ontem. Subiram 400 homens nas suas montarias para irem até a propriedade de Nabal. Davi com 400 homens, Nabal seria exterminado naquele dia. Só que aconteceu que um sujeito da propriedade de Nabal viu o que aconteceu. E Nabal era casado com uma mulher chamada Abigail. E esse sujeito vai falar com ela. Eu vou chamar esse sujeito de João. O seu João viu lá o Nabal gritando com os homens de Davi e foi procurar a dona Abigail. Dona Abigail, com sua licença, posso falar um minutinho com a senhora? Fala, João, o que foi? Então, vieram os homens de Davi aqui, lembra Davi? Lembro, você já falou dele, então. Vieram os homens aqui, pediu umas marmitex para o Nabal. A senhora sabe como é o seu Nabal. Ele escorraçou os homens daqui. Xingou todo mundo, os caras saíram prometendo vingança. Eu acho que isso não vai dar bom. A hora que Abigail ouve isso, ela fala, João do céu, isso vai dar problema. Faz o seguinte, manda preparar 600 marmitex na cozinha, prepara o jumento que eu vou sair. Mas seu Nabal não vai querer sair, não é esse jumento, é o outro jumento que eu uso para montaria. Prepara ele que nós vamos resolver isso. Sai Abigail com uma pequena comitiva de funcionários, 600 marmitex a tiracolo. E no meio do caminho, ela vê Davi vindo com 400 homens, sangue nos olhos, faca no dente, camiseta do Corinthians, tudo bandido. Isso que eu sou corintiano. E aí você pensa, o que essa mulher vai fazer para segurar uma tropa dessa? Ela para a sua montaria, desce, se ajoelha no chão. E quando Davi vê uma mulher ajoelhada, Davi, com tudo que ele está sofrendo naquele momento, ele é um homem de Deus. Ele manda parar. E quando ele para, diante daquela mulher de joelhos, veja, de joelhos você para um exército. Ela começa a dizer o que nós lemos aqui. E basicamente ela diz para Davi 4 coisas que vão mudar a história. Porque as 4 lições que Abigail dá para Davi nesse dia são lições que, se eu e você aprendermos, a nossa história revoluciona. Porque a primeira lição que Abigail compartilhou com Davi naquele dia, e hoje o pastor falou sobre admoestação, quando você, de alguma maneira, exorta, corrige o caminho do outro, a admoestação que você dá e que muda a vida do outro. A primeira lição que Abigail dá para Davi é, Davi, lição de vida, hein, irmãos? Não é pelo outro, é por você. Diga, não é pelo outro, é por você. Qualquer um poderia achar que Abigail estava lá para proteger seu marido. O que também não deixa de ser verdade. Mas ela está lá porque ela acredita saber quem é Davi. E está convocando Davi a lembrar-se de quem ele é.
O tempo todo ela diz: lembre-se quem é você, Davi. Lembre-se o que Deus tem na sua vida. Lembre-se que você já foi ungido rei de Israel. Davi, é sobre você, não é sobre Nabal. Nabal é um insensato, como o nome dele diz, porque o pior de tudo é que a palavra Nabal significa insensato, aquele que não tem sensatez. Como que uma mãe chega à conclusão de dar esse nome para o filho, a gente não sabe ainda. Mas esse é o nome do sujeito. E aqui Abigail ensina uma lição para mim. Que tem uma hora na vida que eu tenho que parar de fazer o que eu faço pensando no outro, no que o outro vai achar, no que o outro vai fazer, em como o outro vai me considerar, se ele vai me corresponder. É sobre mim. É sobre quem eu sou. É sobre o que eu entendo de Deus na minha vida. É sobre a minha identidade, é sobre a minha essência. Meus irmãos, a maior parte das boas coisas que nós vamos fazer ao longo da nossa história não terão correspondência da parte de ninguém. Você vai lidar ao longo da sua vida com a ingratidão, com a falta de correspondência e retribuição, com a traição. E você não terá o direito nessa hora de dizer: não vale a pena, eu não devia ter feito, porque nunca foi sobre o outro, era sobre você. Esses dias alguém me disse: depois de tudo que você fez pela pessoa, eu disse: eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque isso é meu. Não vamos entrar por esse caminho, porque esse é um caminho mau. O caminho em que você faz e começa a contabilizar o feito. Vai guardando na manga, até o dia em que você possa lançar em rosto. Eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu entendi de Deus naquele momento que devia fazer. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Ninguém me obrigou. Muitas vezes na nossa clínica, eu e Cristiane atendemos pessoas que começam a reclamar do outro. Por que é que você fez então? Ah, porque o outro disse. Por que é que você fez então? Porque se no final das contas foi pelo desejo de que o outro reconhecesse e valorizasse, foi pela motivação errada. Eu fiz porque esse sou eu. Eu fiz porque eu gosto de ser assim. Eu fiz porque Deus pediu de mim. Eu fiz porque eu estou servindo a Deus. Fui visitar um pastor uma vez, há muitos anos já, idoso, em sua casa, já jubilado. Perguntei: irmão, como é que você está? Ele olhou para mim e disse: como qualquer um que a igreja usa a vida inteira e depois joga fora. Sou uma laranja que alguém espremeu e quando sobrou o bagaço, jogou no lixo. Eu fiquei olhando e pensando: meu irmão, que tristeza. Em determinada altura da conversa eu disse: então, às vezes a igreja não é grata, às vezes as pessoas não reconhecem e não correspondem, mas que bom que a gente está fazendo o que faz para Deus. Que bom que é o Senhor a quem nós servimos. Que bom que é para Deus que eu sou quem eu tento ser todos os dias. Porque ninguém vai me jogar fora como um bagaço. Eu sirvo a Deus e não a homens. É sobre mim, não é sobre o outro. É sobre quem eu sou e não sobre quem o outro é. Há muitos anos eu falo com homens numa reunião semanal e digo: meus irmãos, há um momento na vida em que nós temos que decidir se o outro fará nossa agenda ou se nós faremos nossa agenda. Eu saio de casa pela manhã dirigindo meu carro para ir num compromisso. Alguém me fecha. Eu xingo, a pessoa xinga. Aí eu paro o carro, ela para o carro, eu desço do carro, ela desce do carro. Essa não era a minha agenda para aquele dia. Essa não era a minha agenda para aquele dia. A minha agenda para aquele dia era cumprir o meu compromisso. Sair da minha casa e voltar para minha casa, encontrar a minha esposa, ser feliz no meu lar, sair com os meus amigos, trabalhar com o meu trabalho, honrar a Deus com aquilo que eu faço. Essa era a minha agenda.
Mas agora uma pessoa que ocasionalmente cruzou meu caminho faz a minha agenda. E eu estou agora fora do meu carro, disposto a matar ou morrer. E fracote do jeito que eu sou, morrer com certeza. O outro fez a minha agenda. Me tirou do meu foco, do meu propósito, da minha convicção. É isso que Abigail está dizendo para Davi. Davi do céu, você diante de Golias foi um guerreiro extraordinário. Diante de Saul foi um homem digno. Agora diante de Nabal você vai perder as estribeiras? Vai deixar de ser quem você é para responder a alguém como Nabal? Minha irmã, você é uma irmã abençoada por Deus, cheia da graça de Deus, conhece a Deus, vai perder a linha por causa de uma vizinha que está no limiar entre a doença mental e a possessão demoníaca. A troco de quê, minha irmã? Meu irmão, você conhece o Senhor, tem experiências de milagre na sua vida, vai perder a linha por causa de alguém do trabalho ou do concorrente que fica te provocando, esperando que você reaja e perca a sua autoridade? Há muitos anos eu tenho, por causa de Abigail, eu tenho dito para mim mesmo: Marcelo, não é sobre como os outros te tratam, é sobre quem você é. Não é sobre se os outros retribuem, reconhecem, parabenizam, cumprimentam, correspondem. É sobre quem você é. Agora, se eu não sei quem eu sou, vai ficar muito difícil. Aí qualquer Nabal me tira do sério. Qualquer Nabal me tira da linha. Qualquer Nabal me faz esquecer o que Deus tem na minha vida. Há uns anos atrás eu atendi um atleta de um esporte muito importante no Brasil e que era da seleção brasileira. Estava vivendo um conflito muito profundo. E quando ele foi conversar comigo, ele me disse mais ou menos isso: eu estou para jogar fora a minha carreira por causa da raiva que eu sinto de uma pessoa com quem eu não consigo conviver dentro desse espaço. E eu precisei trabalhar com ele noções de perdão, de autoconhecimento, consciência de si mesmo, para que ele pudesse entender que o objetivo do outro era levá-lo a desistir de tudo aquilo que ele tinha conquistado, enquanto ele estava disposto a desistir de tudo que ele tinha conquistado para poder responder às provocações do outro. Há pessoas que abandonam os lugares em que Deus as colocou para correrem atrás de provocações iniciadas por gente como Nabal. Você tem uma esposa maravilhosa, irmão, vai jogar o seu casamento no lixo por causa de uma moça que ninguém mais é do que um Nabal na vida. E você vai sair da sua agenda para seguir na agenda dela. Que triste isso vai ser. Não é pelos outros, é por mim. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus na minha vida, é Ele que faz a minha agenda. Quem diz amém para isso? Amém. Segunda lição que Abigail ensinou para Davi. Essa Abigail é top, hein? Essa Abigail é top. Porque a segunda lição que ela ensina para Davi é: Davi, não é por sentimento, é por convicções. Diga, não é por sentimento, é por convicções. Porque qual é o sentimento de Davi naquele momento? Raiva, ódio, mágoa,
todo tipo de sentimento ruim. Irmãos, isso faz parte da vida. Sentimentos ruins fazem parte da vida. Sentir raiva não é pecado. Todo mundo sente, até Deus se ira, diz a Bíblia. A Bíblia não diz não sinta raiva, ela diz sinta raiva, mas não peque. Irem-se, mas não pequem. Porque é claro que tem coisas na vida que nos provocam sentimentos ruins. Ninguém aqui tem sangue de barata. Tem situações que mexem com a gente. Tem situações que nos desestabilizam. Mas nós que amadurecemos na vida, já entendemos que os sentimentos não podem nortear as nossas ações. São sentimentos. Paul Tournier, psiquiatra suíço cristão, escreveu que os sentimentos não são fixos, são um movimento. Se eles fossem fixos, ninguém sentiria nada. Você sente porque alguma coisa mudou. Subiu um fogo. Já sentiu aquele fogo que sobe? Se você fosse um dragão, você punha fogo na cidade? Sentimento. Os sentimentos podem ser hostis, muitas vezes, até em relação a quem se ama. Pegue uma mãe, que é o suprassumo do amor quase que incondicional. Não tem dia que até a mãe quer esganar o filho? Pensa na minha mãe, que tinha 3 filhos. Um deles, o Luca. Ah, já quis esganar muito a gente. Que mãe que já não quis esganar um filho? Esposa que já não quis esganar um marido. Aí fica top, né? Todo mundo entende essa linguagem. Sentimentos são respostas do nosso aparelho emocional aos estímulos que nós recebemos. E às vezes os estímulos não são bons. Só que é nessa hora que o sentimento grita que a fé responde. É nessa hora que o sentimento clama que a fé entra em cena. E é o que Abigail está dizendo para Davi: Davi, eu sei que você está com raiva, eu sei que o que Nabal fez é inaceitável, ele é um insensato, como o nome dele diz, mas lembre-se, Davi, de que você acredita. Você que luta as batalhas do Senhor. Você que sabe quem é diante de Deus. Uma coisa que eu tenho dito há muitos anos é: quando a luta vem e te desestabiliza, primeira pergunta que você tem que responder para si mesmo é: em que você crê? No que é que você acredita? Às vezes eu pergunto isso até para os meus pacientes. Começam a narrar suas histórias, eu pergunto: o que é que tudo isso significa? O que é que você pensa de tudo isso que você está me contando? Como é que você olha para tudo isso? Qual é o significado de tudo isso para você? Aí a pessoa toma um choque, porque enquanto ela está desabafando, ela está esquecendo do que ela pensa de fato, do que ela crê de fato. Às vezes tem paciente meu que diz assim: não, eu creio em Deus, eu sei que Ele está no controle, mas tem hora que é tão difícil. Quando você está com sentimentos à flor da pele, tem que parar, olhar e perguntar para si mesmo: em que eu creio? Quando Marta foi correndo até Jesus dizer: meu irmão morreu, se o Senhor tivesse chegado antes ele não teria morrido, e ela estava desesperada. Ele disse: teu irmão vai viver. Ela disse: eu sei que no final todo mundo vai viver. Ele diz: não, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Jesus disse que se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Os sentimentos muitas vezes querem minar as nossas convicções. Há uma música que nós cantávamos há muitos anos, chegamos a cantar nessa igreja aqui, que dizia assim: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus pensamentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos gritem não. Forte, não é? Às vezes o seu sentimento diz que você está sozinho, sozinha. Às vezes o seu sentimento diz que você não vale nada.
Às vezes o seu sentimento diz que a sua história é um lixo. A pergunta não é o que diz o seu sentimento, a pergunta é o que Deus diz quando olha para você e se você acredita nessa palavra. Irmãos, eu acredito que eu sou quem Deus diz que eu sou, ainda quando as minhas circunstâncias desmentem tudo isso. Não é por sentimento, é por convicções. Quais são as suas? Pense por um instante o momento que você está vivendo. Uma luta conjugal ou relacional, uma crise financeira, um problema profissional. Pense por um momento no que você está vivendo. Pergunta, no que você acredita nesse instante. Diga isso para si mesmo. Eu acredito que Deus está no controle. Eu acredito que Deus age com propósito. Eu acredito que no final tudo isso se reverterá para o meu bem. Aleluia. É o que eu acredito. É por fé e não por vista. É por fé e não por sentimento. É por fé. Quem diz amém para isso? Amém. Terceira lição de Abigail para Davi. E a coisa vai ficando cada vez mais forte. Não é pelo passado, é pelo futuro, Davi. Diga, não é pelo passado, é pelo futuro. Davi, o que Nabal fez não tem perdão, mas está feito. Daqui um pouco você vai herdar o trono de Israel. E você não quererá ter na sua biografia o fato de um dia ter derramado sangue inocente com as próprias mãos. Irmãos, nós precisamos na nossa vida de gente que nos faça olhar para frente, porque para trás a gente olha sozinho. Para trás a gente olha sozinho. Eu tenho um amigo que é um grande empresário do agronegócio no Mato Grosso do Sul. E há algum tempo ele me convidou para dar uma série de palestras na cidade dele, nas empresas dele e na igreja dele. E como vários dos empresários do agronegócio no Brasil, tem um avião particular, mandou me buscar com um avião. E quando eu cheguei, qual não foi a minha surpresa? Ele estava no voo para ir comigo na viagem. Detalhe, fez 90 anos esses dias. E aí estávamos eu, ele e um amigo nosso em comum que ia junto na viagem. Como esse amigo em comum é bastante comunicativo, ele começou a falar e contar algumas histórias. E começou a contar história de igreja, da década de 70, da década de 80, e esse meu amigo, 90 anos, inquieto. E olhava para baixo, e olhava para cima. De repente ele não aguentou. Nosso amigo em comum falando, ele falou assim, posso interromper vocês? Vocês estão falando sobre o passado, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. 90 anos. Eu falei, amigo, que futuro nós vamos falar? Que você quer tanto falar? Ele falou, passado já passou, gente. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Um homem de 90 anos dizendo, o passado já passou. Vamos falar sobre o futuro. Estamos indo lá para a minha cidade, vamos fazer uma série de palestras, estou convidando um monte de gente, estou crendo que eles vão se converter. Vamos falar sobre o futuro? A Bíblia diz isso o tempo inteiro. Vamos olhar para o futuro. As coisas que aconteceram e que estão acontecendo não podem ser comparadas com as que vão acontecer. No final, tudo será superado. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Isaías diz, não olhem para o passado. Não é que a Bíblia está dizendo para você esquecer o que você viveu, por onde você passou. O que a Bíblia quer é que você aprenda com o que você viveu, mas olhe para onde você está indo. No meu livro Viver é uma Arte, eu digo assim, se a certeza do futuro não iluminar o presente, se a certeza do futuro não iluminar o presente, as angústias do passado o encherão de trevas. Por quê? Porque não tem uma só pessoa que não tenha um passado marcado por alguma experiência traumática. Não há. Todos nós temos experiências traumáticas na nossa biografia.
Todos nós sofremos algum revés, todos nós perdemos alguém ou alguma coisa importante, todos nós. Mas irmãos, louvado seja Deus, todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, todos nós aguardamos o dia em que a trombeta soará, todos nós sabemos onde vamos morar, todos nós sabemos que aquele que pagou o preço por nós está nos preparando lugar. Olhar para frente, Davi, olhe para frente, você vai assumir daqui a pouquinho o trono de Israel. Você quer ter as mãos manchadas de sangue inocente, gente que você matou e que Deus não pediu para você triunfar sobre eles? E a última coisa, a última lição que Davi ensina, ou que Abigail ensina para Davi. Primeiro, não é pelos outros, é por você. Segundo, não é por sentimentos, é por convicções. Terceiro, não é pelo passado, é pelo futuro. E quarto, não é pela força humana, é pelo poder de Deus. Diga, não é pela força humana, é pelo poder de Deus. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Porque o Davi vai matar Nabal, todo mundo, é Davi, e ele tem 400 bandidos com ele. Nabal não tem chance. Mas Abigail diz para ele assim: o Senhor lançará para longe de ti os teus inimigos, como quem atira com uma tiradeira. O Senhor fará isso. Veja, Davi nem precisa que o Senhor faça isso, ele faz sozinho. Ele é forte o suficiente, ele tem um exército com ele. Tem a menor chance, humanamente falando, dele perder para Nabal. Mas Abigail diz: Deus lutará por você, Davi. Deus batalhará por você, os seus inimigos serão tirados de cena, um dia você sentará no trono e qualquer que se levante contra você, Deus atirará para longe de você como quem lança com uma tiradeira. E Davi sabia o que era atirar com uma tiradeira. Davi começou a sua história de guerreiro em Israel matando um gigante com uma tiradeira. A pergunta que você tem que responder talvez hoje é: você vai fazer do seu jeito ou vai entregar para Deus fazer do jeito dele? Irmãos, essa é uma pergunta fundamental. Vai ser do seu jeito ou vai ser do jeito de Deus? Se você fizer, você fará. Se você não fizer, Deus fará por você. Se você quer se defender, se defenda e você terá se defendido. Se você não se defender, Deus defenderá você. Quando Davi ouviu isso, Davi olhou para Abigail e disse assim: mulher, é muito grande a tua sabedoria. Que coisa incrível. Passa para cá esses marmitex. E pode ir embora, nós não vamos mais fazer o que a gente... Os homens de Davi fizeram: sério? Já estava aqui tatuando quantos eu ia matar. Não, hoje não. Essa mulher tocou no meu coração, porque ela me fez lembrar o que eu já sei, mas às vezes me esqueço. Que quem faz a minha agenda é Deus e não o outro. Que o que eu acredito é mais forte do que eu sinto. Que o que está me esperando no futuro me move mais do que o que ficou pelo meu passado. E que eu não quero fazer as coisas na minha força, eu quero fazer as coisas no poder de Deus. Vamos embora. Só não vamos deixar as marmitex, que afinal ela trouxe e ninguém é de ferro. E Abigail diz assim: quando você virar rei, lembra-te da tua serva. Abigail passa as marmitex para o Davi, ele volta para trás e ela volta para trás também. E aí você sabe como é mulher, que acabou de passar perrengue por coisa que é culpa do marido. Ela chega em casa cuspindo fogo. Só que quando ela chega, o Nabal está caindo de bêbado. E ela fala: não vou falar com esse cara hoje não, amanhã ele vai se ver comigo. Chega no outro dia de manhã, a Abigail está acordada, Nabal acorda, ressaca total. Ele chega na sala, Abigail diz para ele assim: deixa eu te falar o que aconteceu ontem.
você ter ideia do que você fez e que pôs em risco a nossa vida. Você deu uma de bonzão aqui na frente dos seus amigos. Aqueles homens foram até Davi, falaram para ele o que você tinha falado. Ele estava vindo para cá com 400 homens para matar você, nossos filhos, nossos parentes, todos os nossos trabalhadores, nossa família inteira. E não fosse eu sair daqui, encontrar ele no meio do caminho, falar com ele, convencê-lo de voltar atrás e dar 600 marmitex para ele. Quando Nabal ouviu 600 marmitex, ele teve um infarto e caiu morto. Aí você fala, meu Deus, como é que são as coisas, né? Aí Abigail enterra o Nabal, está fazendo luto, passa uns dias, ela está lá pendurando uma roupa no varal, chega um WhatsApp. Ela olha, desconhecido, quando ela abre é Davi. Davi dando as condolências, meus sentimentos pelo passamento do senhor seu esposo. E no final diz assim, quer casar comigo? E Abigail se torna esposa de Davi. Porque gente que devolve a gente para o trilho da vida, a gente quer perto da gente, não longe. A lição que Saul não entendeu. Gente que faz você experimentar quem é Deus, a gente quer por perto e não longe. Eu dou valor para a gente que me faz chegar mais perto de Deus. Essas pessoas não têm preço na nossa vida, irmãos. Essa é a identidade que nós buscamos. De gente que sabe quem é e por isso não deixa se levar pelo que o outro é. Gente que tem fé e ainda que os sentimentos sejam confusos, continua acreditando. Gente que sofreu no passado, mas que não deixa mais o passado reinar, porque o futuro nos chama. Gente que sabe que no poder do homem pode até funcionar, mas no poder de Deus é perfeito. Eu quero ser esse tipo de gente. Quem quer ser esse tipo de gente? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Quem é você? Quem é você? Se você é alguém à procura de afirmação, de valorização, de reconhecimento, é o outro que faz sua agenda. Se você é alguém que oscila, à medida em que os sentimentos oscilam, a sua fé precisa se fortalecer. Se você é alguém cujo passado ainda está em aberto, gritando, trazendo sofrimento, mal elaborado, não ressignificado, você está precisando parar, olhar para o seu momento e olhar para o que está por vir. Você não é o que a sua história fez com você, você é o que Deus diz quando olha para você. Você é o nome escrito no livro dele. Você é o que você espera. A esperança que nasce e cresce no seu peito. E você ainda não é o que está para ser, porque quando ele vier, nós também seremos tal como ele é. Você não é o que você é capaz de fazer com as suas forças, você é o que você sabe que Deus pode fazer na sua vida com o poder dele. A sua identidade está segura em Cristo. Cristo jamais permitiu que o outro fizesse a sua agenda. Se Cristo dependesse de reconhecimento e valorização, teria descido daquela cruz. Seus sentimentos oscilaram. Ele disse, estou angustiado até a morte, mas ele sabia que era melhor que fosse feita a vontade do Pai do que a sua própria vontade ocasional.
Se Cristo olhasse para o passado, os nossos pecados, as nossas ofensas, não teria nos salvado, mas Ele olhou para o futuro. A Bíblia Sagrada diz em Isaías que Ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. E Ele foi para preparar-nos lugar. Jesus jamais agiu na força do homem, sempre no poder de Deus. Sempre no poder de Deus. Sempre no poder de Deus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ter a identidade de Cristo na minha vida. Se você está talvez num momento da vida em que você está se debatendo para lá e para cá, em conflito com você e com o outro, com mágoa, rancor, ódio no coração, precisando perdoar, com o seu passado pesando sobre os seus ombros, mas você crê que Deus pode te curar nessa noite. Eu quero orar por você. Se você deseja que eu ore por você nessa noite, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que quer deixar o passado para trás nessa noite e abraçar o futuro de Deus. Você que não quer mais deixar os sentimentos dominarem, mas viver por fé. Você que sabe quem é na presença de Deus e não vai mais se deixar abater pelo que o outro é. Fique em pé, eu vou orar com você. Não vai ser no poder do homem, vai ser no poder de Deus. Não é pela força humana, é pela força do Senhor. Pai, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu cuidado, do Teu toque, do derramar da Tua graça sobre nós. Precisamos ser visitados pelo Teu Espírito Santo, como foi dito hoje aqui, o Paráclito, o Consolador, aquele que vem e nos toma na nossa dor e nos acalma, e nos conforta, e nos dá força. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a não mais vivermos em função do que os outros pensam de nós, do que os outros demandam de nós, do que os outros fazem conosco. Nós não queremos ser o reflexo do que o outro é. Nós queremos ser quem Tu queres que nós sejamos, e assim seremos uma bênção na vida do outro, seja ele quem for, seja ele como for, seja ele o que for. Ajuda-nos, Pai, a não vivermos em função dos nossos sentimentos feridos. Tu sabes que há pessoas aqui cujos sentimentos estão à flor da pele. O medo, a mágoa, a culpa, o rancor, a frustração, a decepção, a amargura. Meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito venha e limpe a nossa vida desses sentimentos ruins. Queremos viver por fé, por convicções firmes. Nossos sentimentos às vezes nos farão pensar que o Senhor nos esqueceu e nos abandonou, mas a nossa fé nos faz lembrar que o Senhor está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Pai, que o passado passe na vida dos meus irmãos hoje aqui, o trauma, a perda, a dor, a desilusão. Meu Deus, não importa o que aconteceu comigo, o que aconteceu com meus irmãos, hoje nós estamos aqui e sabemos para onde estamos indo. Hoje estamos aqui e o nosso nome está escrito no Teu livro. Hoje estamos aqui e o Senhor agiu em todas as coisas para o nosso bem. Queremos viver no poder do Senhor e não no nosso. Na nossa força a gente só arruma confusão. No Teu poder a gente vive o extraordinário. Ajuda-nos, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.